addition, last week the National Association of Realtors agreed for the first time that Americans can negotiate lower commissions when they buy or sell their home. On a typical home purchase, that alone could save folks an average of $10,000 on a sale or purchase. I'm calling on realtors to follow through on lowering their commissions to protect home buyers. Por acaso você tem ideia do que o Biden estava falando nesse momento e por que ele foi tão criticado por causa dessa fala contida de informações tão equivocadas? No Papo Economia de hoje, eu quero falar com vocês sobre esse assunto que pode impactar diretamente a compra e venda de imóveis aqui nos Estados Unidos e, consequentemente, o seu bolso. Então fica ligado nesse vídeo, porque eu vou explicar para vocês o que vai mudar, que é a forma com que os agentes imobiliários serão remunerados numa transação aqui nos Estados Unidos. Olá, eu sou a Corina Lessa Silva, Real Estate Broker, que atua no mercado da Flórida há 10 anos, cofundadora e broker da Tampa Bay Key Real Estate, que atua no mercado da Flórida nos Estados Unidos. Sou presidente eleita da nossa associação local de Realtors, hoje com 25 mil membros. Sou diretora da FR, Associação Estadual de Corretores, e da NAR, Associação Nacional de Corretores. Sou certificada CIPS e recentemente fiz um curso de economia global pela Harvard Business School online. Recentemente eu tenho feito alguns vídeos um pouco mais técnicos sobre o mercado imobiliário e eu vejo que muitos de vocês gostam porque assistem, mas não fazem comentários e não dão like. Então eu peço para que eu saiba que vocês estão de fato gostando, que se inscrevam no canal e que deixem os seus comentários, em especial as suas dúvidas, vai ser um prazer respondê-las. Na década de 90 nasceu o conceito do Buyer Brokerage Representation, a representação do comprador numa transação imobiliária, e por décadas esta tem sido a prática comum no mercado imobiliário americano, onde numa transação há sempre a presença de dois corretores, um que representa o lado do comprador e outro que representa o lado do vendedor. Essa prática surgiu justamente porque, nessa época da história americana, muitos compradores eram representados pelo mesmo corretor que representava o vendedor, ou seja, ele era representado por alguém que tinha interesses opostos aos seus. E havia também muitos compradores que não possuíam nenhum tipo de representação. Então, desde a década de 90, o que acontece é que o listing agent, aquele corretor que faz a angariação do imóvel, ao negociar com o seu cliente, o vendedor, o proprietário, ele já negocia uma comissão que será então dividida entre ele e aquele corretor que o trará um comprador, e eles trabalharão juntos naquela transação. O listing agent então vai fazer a oferta de compensação, esse valor que ele vai dividir e vai oferecer para aquele corretor que o trouxer um comprador, por meio do sistema que nós utilizamos aqui para fazer as transações imobiliárias, o MLS. O MLS, o Multiple Listing Service, é um banco de dados que nós utilizamos para encontrar todas as informações referentes a tudo relacionado ao imóvel e à transação imobiliária. Essa prática de mercado, que parece ser a mais justa e eficaz para o mercado como um todo, pode ser alterada completamente, tudo por causa do caso Sitzer-Burnett. O caso Sitzer-Burnett foi um caso judicial histórico sobre as comissões nas vendas de imóveis nos Estados Unidos, que foi iniciado em 2020 no Missouri e se tornou uma ação coletiva em 2022. Os demandantes, que foram vendedores de imóveis, alegaram que foram obrigados a pagar comissão para os agentes dos compradores dos seus imóveis. Foram processadas a Associação Nacional de Corretores, a National Association of Realtors, a RE/MAX, a Keller Williams, a Anywhere e a Home Services of America, os principais players do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E elas foram acusadas de terem violado leis antitrust. Bom, se você não conhece algum desses nomes, eu deixo aqui na descrição a explicação e também algumas matérias interessantes para que você possa se aprofundar um pouco mais no assunto. Aliás, esse é um bom momento para você dar o seu like, fazer o seu comentário se você está gostando desse tipo de informação. O veredito aconteceu em 2023, o caso foi a júri e esse tem sido um dos assuntos mais discutidos na indústria imobiliária nos Estados Unidos. Durante todo o processo,
a NAR apresentou evidências de como a compensação cooperativa beneficia os consumidores aqui nos Estados Unidos. No entanto, os júris decidiram a favor dos demandantes. Os réus fizeram então acordos milionários, chegando a quase 900 milhões de dólares, e em especial a NAR, National Association of Realtors, criou novas práticas de mercado que agora todos os realtors deverão obedecer e que serão iniciadas a partir de 17 de agosto. E agora eu vou dizer o que na prática isso tudo significa para você. Todos os corretores que fazem parte de um MLS deverão assinar acordos por escrito com os seus clientes compradores antes mesmo de mostrar uma casa. Nesse documento estará escrito o valor da remuneração cobrada pelo corretor e quais são os seus serviços oferecidos. Isso significa que haverá mais transparência no processo. Além disso, as ofertas de compensação não estarão mais disponibilizadas no MLS. Muitas pessoas têm interpretado essas resoluções de uma maneira que não necessariamente será o que acontecerá na prática. Algumas pessoas acreditam que os vendedores deixarão de oferecer a compensação ao agente do comprador e outros acreditam que também os compradores deverão obrigatoriamente arcar com o pagamento da remuneração do seu agente. Na prática, e essa é a minha opinião pessoal, acredito que nesse início das mudanças haverá um pouco de confusão no mercado, tanto da parte do consumidor como da parte de alguns corretores que talvez não estejam preparados para essas mudanças. Teremos todos que nos adaptar e é por isso que eu trago esse tipo de informação para vocês, para que nós já estejamos todos na mesma página e para que saibam que nós estamos nos preparando desde já para todas as mudanças. Eu acredito que os bons, os experientes listing agents, aqueles que trabalham na angariação dos imóveis e representam os vendedores, saberão explicar a importância de manter a oferta da compensação ao agente do comprador. Então, na prática, eu acho que isso não deverá mudar muito. Essa comissão só não será ofertada ali no MLS. Terá que haver uma modificação na parte da comunicação, a maneira com que essa oferta é apresentada à outra parte da transação. Já da perspectiva do comprador, especialmente aqui dentro da cultura americana, ele entende a necessidade da presença do agente comprador na transação imobiliária. Ele vê a necessidade de alguém que represente os seus interesses. Portanto, ele não verá problema, se necessário, compensar diretamente o seu corretor. E por fim, aos corretores dos compradores caberá saber explicar o seu valor, comunicar o seu valor e apresentar alternativas aos seus clientes. A indústria como um todo continua acreditando que a compensação cooperativa é benéfica para todos os envolvidos, os consumidores e os agentes do imobiliário. Bom, sobre a fala do Biden, ele diz que pela primeira vez na história a National Association of Realtors permitirá a negociação da comissão dos corretores. In addition, last week the National Association of Realtors agreed for the first time that Americans can negotiate lower commissions when they buy or sell their home. Isso é uma grande mentira porque as comissões sempre foram negociáveis e sempre continuarão sendo. Aí ele sugere que essas novas medidas vão fazer com que, numa típica transação imobiliária, o comprador ou vendedor economize $10 mil. Esse valor não significa nada. A gente sabe que o valor médio vendido em várias cidades pode ser completamente diferente e, de novo, as negociações são negociáveis, não existe um valor fixo de comissão. Aí depois ele continua dizendo que ele espera que os corretores de imóveis honrem com a sua palavra, dizendo que vão diminuir as suas comissões para proteger os compradores de imóveis, quando são eles que, de fato, negociam os melhores valores, que defendem os interesses dos compradores, que ajudam em especial o comprador da primeira casa a navegar da maneira mais tranquila o processo da transação da compra de imóvel, que pode ser completamente estressante e difícil. Bom, parece que o presidente está responsabilizando os corretores pela alta dos valores dos imóveis, ou mesmo a dificuldade ao acesso da compra dos imóveis por causa da comissão cobrada pelos serviços ofertados pelos corretores. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que o valor dos imóveis é determinado por diversos outros fatores, em especial a lei da oferta e da demanda. Por fim, eu quero deixar uma mensagem para tranquilizá-los.
O mercado está sempre em mudanças e o importante mesmo é você encontrar um corretor que esteja bem informado e preparado para ajudá-lo a navegar essas mudanças dentro do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Obrigada por assistir, deixe nos comentários as suas dúvidas e se quiser agendar uma consulta comigo, basta nos avisar, vai ser um prazer, eu vou adorar conversar sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado ao mercado imobiliário aqui da nossa região.